Saímos de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, sede de O Presente Rural e ponto de partida da expedição Suinocultura Rotas do Brasil. O objetivo? Entender como o estado se tornou uma das maiores potências do país na produção de suínos. Uma viagem por estradas, granjas e regiões que revelam o mapa vivo dessa cadeia produtiva. Cada quilômetro nos mostra um pouco mais sobre o que move a suinocultura paranaense. O trabalho, as pessoas e o espírito de quem transforma alimento em futuro. As pessoas, aqui em Itapejara somente tinha 700 propriedades que tinham suínos. Isso não há muitos anos atrás, há 25 anos atrás. 20 anos atrás, nós tínhamos 300 propriedades ainda com suínos aqui em Itapejara. Tínhamos empresa, 4 empresas aqui que tinham 10 caminhões que puxavam suínos gordos para fora, levavam para São Paulo e para Minas. Hoje, sou eu e mais um produtor que tem 70 fêmeas e mais um produtor que tem 20 fêmeas. E os pequenos, daí os pequenos de sobrevivência ainda tem bastante, com 1, 2, 3 fêmeas. Mas a maioria usou a suinicultura para comprar terra. Então todos os ex-suinicultores aqui da região, eles têm terra hoje, abandonaram a suinicultura. Se alguém pedir por que aconteceu, então eles na verdade... Essa era a minha pergunta agora. Por que aconteceu isso, presidente? Eles acabaram não... Aqui mais para o sudoeste do Paraná? No sudoeste inteiro aconteceu isso. Foi uma migração da suinicultura para a compra de terra. Eles miraram na questão do agronegócio, questão de grãos. Não reinvestiram na suinicultura. Então, você pode ver, o Brasil inteiro aconteceu isso. Então, teve regiões que eles tinham um outro tipo de educação. Eles fizeram com que a suinicultura fosse o foco de produção. Não existia terra de vizinho para comprar. E aqui, como eram áreas pequenas, o foco dos proprietários de granja vendiam um suíno, 10 suínos, 50 suínos, ia lá e comprava a terra do vizinho. E não investia mais na granja. Então as granjas se deteriorizaram e as pessoas acabaram no primeiro problema que deu de financeiro, de baixa da suinicultura, eles abandonaram. Mas, mais uma vez, a maioria dos produtores de suínos do sudoeste estão aqui. Você pode ver, tem poucos que não tem uma terrinha, que não tem... Aumentaram. Quando eles tinham a suinicultura, eles tinham 10, 12 alqueires. Hoje, a maioria tem 50, 80, 100 alqueires, que então já são médios produtores aqui para o sudoeste. Houve essa migração normal, não era da cultura, era como aconteceu nos últimos anos. Entraram por vias herdadas do pai e da mãe, mas não se adaptaram a isso aí e trocou foco. E mesmo assim a suinocultura paranaense tem aumentado cada vez mais o seu volume. De certa forma, essa, vamos dizer assim, desistência da suinocultura aqui do sudoeste levou a suinocultura para outras regiões, por exemplo, como o oeste do estado, que eu acho que hoje é a grande... Eu acho que o oeste teve um foco um pouquinho diferente da questão da indústria. A agroindústria, tanto é que aqui nós temos um frigorífico de suínos aqui em Palmas, um em Laranjeiras, em 2 vizinhos tem um também pequeno. Então, assim, são frigoríficos menores, ficou aqui no sudoeste. Os maiores, as empresas maiores, as cooperativas, foram pro oeste. Então, lá era outra cultura das famílias, trabalhar, produzir leite. Aqui nós temos um exemplo aqui em Sulina, que é um município pequeno. A maior parte das lavouras, das propriedades, os caras têm frango, tem vaca de leite e tem suínos também. Não em grande quantidade, mas... E aconteceu isso, como os próprios pessoal que tinha potencial de montar uma indústria aqui, não tinham
essa origem de produção da carne suína. Foi para o oeste. O oeste teve essa vantagem, além da indústria, as cooperativas que lá se instalaram focaram nesses produtores que tem esse potencial ou que tem essa origem de produzir na terra e fazer a terra que eles estão aí produzir. Eles não têm muita aquela que é próprio de um tipo de povo, mais do povo gaúcho aqui, de ter mais, né? Uhum. As pessoas, eu fui um que subi, que cresci bastante às granjas, à suinicultura, mas os outros migraram para o oeste justamente por isso. Agora a gente está vendo um pouquinho revés, né, nessa situação. As indústrias, as cooperativas, eu acho que agora com essa questão ambiental, principalmente, o oeste eu acho que já está começando a ficar muito saturado, muito animal por metro quadrado e não temos aonde jogar os dejetos. Porque agora com essas novas normas ambientais, você não pode ter nenhuma lagoa sem estar forada, sem ter revestida. Então, isso aumentou muito a quantidade de dejetos para ser transportada para as lavouras. E isso precisa de áreas muito grandes. O sudoeste tem 10%, vamos supor, que não tem nunca 10% das áreas ocupadas com frango, porque o dejeto do frango também dá volume, principalmente de fósforo na terra. Então nós temos eu acho, sempre falei como presidente, falei até o pessoal lá antigamente da Sadia, que falaram que iam migrar todos para Minas, que ia ficar mais fácil a empresa produzir lá no Mato Grosso do que aqui. Porque aqui era pequena propriedade, mas aqui tem a origem e as pessoas hoje as empresas começam a voltar para cá, né? Estão voltando. As próprias cooperativas do oeste já estão vindo para o sudoeste atrás de integrados na suinicultura. Então o foco está mudando. O foco da suinicultura, não por o pessoal do oeste, fica tudo mais fácil lá. Mas as empresas... Uma questão de espaço. As que estão vendo já estão saindo e as que vão sentir logo vão ter que sair da uma região que é uma região excelente, nem se discute. Lá, para criar suínos lá é muito mais fácil do que aqui, porque lá não tem inverno. Então essas coisas ajudam na produção lá, ou beneficiam os produtores de lá. Mas a questão espaço físico, questão ambiental, vai trocar o foco da suinicultura se nós continuarmos crescendo no ritmo que estamos crescendo, que eu acho difícil não parar. Então, eu fui um dos que sempre preguei como associação que as pessoas estabilizassem a produção mas como nós vivemos num país capitalista, a gente sabe cada vez mais, dando dinheiro, as pessoas vão fazer produzir, né? Uhum. E felizmente nós estamos aí. Eu sou presidente de uma associação de um estado que está indo muito bem a suinicultura e o frango, né, aqui. Então, presidente, como é que está distribuída a suinocultura no Paraná? Produção, indústria, onde é que estão, em que regiões estão situadas os polos de produção? Nós temos no oeste o maior polo de produção de animais e o maior polo da agroindústria do Paraná, está no sul, lá no oeste. Nós temos hoje, em quantidade produzida, o sudoeste está em segundo lugar na questão de suínos produzidos, mas nós não temos quase a agroindústria, tá? Então, o animal produzido aqui, a maior parte migra para o oeste, para o abate, engorda e abate. Então, aqui está ficando um foco de produção de suínos, de animais dos desmamados, e vai para a engorda para o oeste. O sul agora também começou, já era forte, agora com a entrada da cooperativa ali, a Aurora, que comprou a Alegra, eles também já agora
o Sul já era um dos locais com bastante suinicultura. Então já estão se preparando para aumento de plantéis. Quase todo mundo lá no Sul, de Guarapuava para frente, está já pensando em aumentar plantel, montar frigorífico para absorver a produção de lá. Então, eu acho que no futuro bem próximo, o Oeste continuará nesse esquema de maior concentração de suínos. O Sul vai ter uma tendência, justamente por causa das indústrias que vão estar lá, a agroindústria que está se instalando lá vai ficar em segundo lugar na produção, e o Sudoeste vai ser o terceiro dentro do Paraná na questão de suiniculturas. O Norte não consegue vingar lá a suinicultura. O Norte é muito pouco produtor e seria uma excelente oportunidade para o pessoal por causa de São Paulo. Eles estão em cima de São Paulo, seria fácil, mas eles não têm essa cultura de suinicultura. As cooperativas lá, a Coamo tentou, não achou, desistiu. Então ali morreu na casca. Que também, amanhã depois, pode acontecer que alguma cooperativa assuma lá, alguma empresa, que também pode alavancar o Norte também, né? Porque lá também é uma região que produz bem, que tem toda a infraestrutura para grandes projetos ali no Norte. Tem milho, tem milho, tem soja, tem facilidade de instalação, porque há áreas planas, então, e áreas maiores também aí no Norte tem, né? Então, mas assim, hoje o mapa do Paraná é esse. O Oeste, o Sudoeste e o Sul, mas logo a gente sente que o Sul pode ser a segunda maior região produtora de suínos do Paraná. Olha que interessante. Hoje são mais ou menos quantas agroindústrias e quantos produtores de suínos no Paraná? A associação tem uma base disso? Olha, nós temos de 2020, fim de 2023, que nós tínhamos 330 mil fêmeas em escala comercial, 330 mil fêmeas no Paraná. Nessa aí nós tínhamos em torno de 80% era integrado e 20%, 25%, 24%, 25% eram independentes, eram produtores independentes. Nós tínhamos 27, em torno de 7 mil, 6 mil e pouco, 7 mil produtores com capacidade que trabalhavam seus animais e tinham condições de emitir notas, no caso. E nós tínhamos 20 mil famílias, 22 mil famílias com a suinicultura de subsistência. Então, 2, 3, 4 fêmeas estavam nesse sistema ali. Esses são dados, não eu acho, são dados oficiais, porque o Sistema de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, mapeou tudo isso aí, por causa da questão da livre da aftosa. Então, e a PSC, eles mapearam todas as propriedades, vieram aqui, mapearam essa, e todo um raio de 5 quilômetros, todo mundo foi também mapeado se tinha ou não tinha suínos. Então, essa questão, esses números, hoje a gente sabe que mudou muito já. Desistiram alguns independentes na crise que aconteceu ali, no meio ali. 22, 23. O pessoal não aguentou aí em 24, abandonaram, né? Porque 22, 23 vieram rodando, 24 abandonaram o sistema. Para fazer o controle da anemia e coccidiose na sua granja, essa solução tem um nome: Forceres. Forceres é o único produto injetável em dose única que reúne duas substâncias fundamentais para a saúde e bem-estar animal, atuando no controle da anemia e coccidiose, reduzindo o manejo e aumentando a proteção. Tudo isso do jeito mais prático e eficiente. Conte com a segurança de quem é reconhecido em todo o mundo. O relato de Dariva em Itapejara do Oeste mostra o deslocamento do eixo produtivo paranaense. Enquanto o Sudoeste perdia força, o Oeste concentrava as agroindústrias, puxado pelo cooperativismo e pela integração.
Então, são 800 matrizes, a gente trabalha no sistema denominado banda, que a cada 21 dias a gente faz as inseminações e a cada 21 gira a cada 21 dias. A cada 21 dias a gente faz a inseminação, cada 21 dias tem os partos e a gente vende os leitões com 28 dias. Então nós temos um galpão de gestação, que nele ficam abrigados mais ou menos 600 matrizes, e dois galpões de maternidade, onde ficam as matrizes quando vão para a maternidade. Então, normalmente a gente tem 210, 220 matrizes na maternidade e 600 matrizes na gestação. O desmame em banda, ele é diferente com o trabalho em banda com o trabalho semanal. Em granjas que possuem menos de 1.000 matrizes, é um trabalho interessante também para o produtor, porque ele tem as tarefas bem definidas. Uma semana ele tem parto, uma semana ele tem desmama e outra semana ele tem inseminação. E esse é um trabalho que também viabilizou muito as empresas, em função de que se na minha granja o trabalho fosse feito semanal, toda semana teriam que vir buscar mais ou menos 400 leitões. Assim eles vêm buscar a cada 3 semanas 1.200 leitões. Viabiliza também os alojamentos, diminui as origens nas granjas, onde facilita e melhora também a sanidade dos animais. Quanto menos animais são misturados, melhora a sanidade dos animais também. Então viabiliza a sanidade, melhora a sanidade, viabiliza os fretes, e assim também é um sistema interessante. O pessoal sempre me pergunta qual é o segredo do sucesso. Daí eu falo para eles que não tem segredo. Tanto é que eu já fiz algumas lives, já fiz algumas palestras também nesse sentido. Qual é a diferença? Eu considero 25% a genética, 25% a alimentação, né? 50% é a mão de obra, é o material humano. Como que a gente consegue motivar, então, o material humano para ele ser parceiro? Na verdade, passa quase a ser sócio. Como é que nós remuneramos nosso pessoal? A gente paga por índice de produtividade. Quanto mais leitão porca ano dá, mais o salário dele sobe. Na verdade, sobe o salário, mas quem paga eles não sou eu. Na verdade, são eles que se pagam, né? Tanto é que está aí, né? 38 leitão porca ano, e a média regional é 28, né? Então existe uma diferença grande, inclusive, no faturamento. A mesma porca, e a gente tem 10 leitão a mais por ano em cada porca. Então o segredo mesmo, na minha opinião, que não é segredo, eu conto para todo mundo, é a mão de obra. O diferencial está na mão de obra. Então, nosso funcionário, ele ganha aí em torno de 50% a mais do salário regional, né? Dentro da suinocultura. Mas como eu falei antes já, não sou eu que pago ele. Fizer a conta ali de 50 e poucos mil leitão a mais por ano, né? Mesmo número de matrizes, então aquilo lá é uma margem a mais e nada como você dividir com esse pessoal. Nós temos pouca rotatividade. A rotatividade nossa é muito pequena. Temos funcionário de 40 anos, 30 anos, 20 anos, 25, 15 anos, né? São pessoas que, além da renda, nós também tratamos o nosso funcionário como se fosse um sócio, um parceiro. Na verdade, é uma família, né? O tratamento, na minha opinião, você tem que tratar a pessoa mais simples, no cargo mais simples até o gerente, tudo da mesma forma. Só é o ser humano, né? E eu sempre falo assim, a minha maior satisfação na atividade que eu tenho não é o dinheiro que eu ganho que sobra. São 80 famílias que vivem da nossa atividade. Milton Becker, de Quatro Pontes, representa a força do trabalho humano por trás da produtividade. No Oeste, o sucesso da suinocultura vai além da tecnologia. Ela está nas pessoas. Então, atualmente, nós atuamos no segmento do suíno independente. A nossa empresa ela é familiar. Atuamos no ramo da suinocultura desde
1990, mais ou menos. O meu pai e minha mãe deram início com suínos e depois, em 2001, minha mãe ficou viúva e ela decidiu continuar na atividade. Ela atua também na área da lavoura também, né? E aí ela optou em permanecer com a parte da suinicultura. Nós fomos crescendo e aí eu me formei em engenheira agrônoma também e optei em continuar auxiliando nos afazeres da propriedade. E o meu irmão, ele também optou em ficar aqui. Hoje a gente tem família constituída, nós moramos junto aqui no nosso empreendimento de suinicultura. A minha mãe foi morar para a cidade, mas ela acaba também auxiliando bastante nas atividades ainda. Então hoje ela toca uma unidade que nós temos alugada também, é a parte que ela fica responsável lá e nós ficamos focados aqui. Atualmente nós somos uma granja de multiplicadora de rebanho fechado. Nós recebemos as avós, fizemos a multiplicação para F1 e que dá origem às novas matrizes. Então, com essas novas matrizes, a gente faz toda a parte de creche e terminação também aqui na propriedade. Então, nós fizemos praticamente 2 ciclos, né? E levamos até a parte final, que é a venda para o frigorífico. A ração, a comercialização, tudo é com vocês? Isso, toda essa parte é feita por nós mesmos. Então, toda a parte de protocolos que utilizamos de vacinação, toda a parte por exemplo, de ração, a gente tem assessoria do pessoal que é das empresas de nutrição, mas toda essa parte é feita por nós. Em volumes, assim, a gente produz em torno de 14, 15 mil animais ano, atualmente. A nossa expectativa agora é dobrar, né? E também a questão abastece em torno de uma população de 80 mil habitantes, por aí, né? Esses números eu sempre gosto de passar para os meus funcionários. Quando a gente faz o planejamento estratégico do ano, passa para eles como que vai ser, de que maneira que a gente vai trabalhar, quais as metas, expectativas de serem atingidas. E aí eu sempre gosto de passar isso para eles estar cientes também da importância que é o trabalho que nós realizamos aqui dentro. Que não é o quanto isso impacta a produção de suínos, que a gente está produzindo alimento de qualidade para estar na mesa da população. Então esse é um fator que a gente tem muito orgulho do que a gente produz. A fêmea, cada dia parada, ela é um custo para você. Então, vamos dizer assim, ela é uma nossa máquina. Nós temos que usar essa nossa máquina da melhor forma possível, dando condição a ela. Né? Então, cada dia que ela está produzindo, gestando, leitegando ou entrando em período de cobertura, você está utilizando ela. No momento que ela pariu, a gente tem hoje em torno do desmame de 22 a 24 dias. Para desmame? Para desmame. Aí ela desmamou, eu coloco ela em pós-desmame, né? Ração, lactação, fazendo flush. Aí vai mais uns 3 a 5 dias, ela entra em cio e ela vai para o barracão da carreira das cobertas, né? Então a gente efetua a cobertura dela, fica ali mais 116, em torno de 116 dias até o próximo parto, né? Então ali nos 80 dias a gente dá um pré-parto para ela, até os 110 dias. E aí após ela retorna para a maternidade para ter o próximo parto, né? É um ciclo curto, né? Isso. Se você for analisar, ela está trabalhando todo dia, né? O custo hoje de uma fêmea parada, por dia ela te custa 20 a 25 reais. Por dia? Por dia. Porque você não pode contar só o que ela está te comendo, vamos dizer, mão de obra, espaço, sêmen ou algo do tipo. Você tem que contar o que ela não está te trazendo, né? Porque não adianta você ter uma coisa que não está produzindo. Sim, ela é um custo para você, né? Então ela fica hoje em torno de 20 a 25 reais o custo de uma fêmea que, vamos dizer, não está produzindo. Sim. Ela se machucou, ela repetiu. Então cada dia que ela não está produzindo é um custo para... Quantos partos vocês conseguem tirar hoje de uma fêmea? Varia muito. A época que a gente comprava a genética, eu trabalhava com 8, 10, 11 partos, né? Então hoje o custo da leitoa, a gente às vezes fica fechando o olho e com, vamos dizer assim, com dó de fazer a troca. Hoje, Sim. como a gente faz a reposição interna, uma coisa que eu cobrei anos, a gente ter essa leitoa e fazer esse giro mais rápido,
a gente está fazendo em torno de 6 partos, 7 partos, a gente já troca, já faz efetuar. Tem fêmeas que com 3 partos você já troca ela, né? Ela começa a perder produtividade. Começa a baixar a produtividade, não está em cima do esperado, a gente já efetua a troca, né? Coloca... Eu falo sempre, a granja, as fêmeas, elas são uma máquina. Na hora que essa máquina está dando problema, você tira essa peça e coloca outra. Outra no lugar já. A máquina não pode parar, tem que... Justo. Tá sempre produzindo. A parte de genética vem crescendo nos últimos 7 a 10 anos, vem crescendo muito forte, né? Eu, quando comecei a mexer, se a porca criava 12 a 13 e desmamava 10 a 11, era uma quantia ótima. E hoje, se você não estiver desmamando 13 a 14, nascendo uns 15,5, você está praticamente pagando os custos. Então, né? Você tem que sempre desmamar mais. E o que acontece? O teu animal demorava 8 meses para ficar pronto lá na engorda. Hoje, ele com 5 meses e meio, você está vendendo ele. Sim. Então, essa quantia de concentrado ou núcleo que ele comia em 8 meses, ele tem que comer hoje em 5 meses e meio. Por quê? A parte óssea dele é a mesma. E aí, o que acontece? A parte de nutrição não está acompanhando. Eu tive um problema recente, agora já faz uns 2 anos, né? Que a gente trabalhava em cima de conversão, em cima de melhoramento, a gente apertando cada vez mais o animal para ele ganhar peso, e eu comecei a ter problema locomotor. Falei, cara, o que está acontecendo? Meu animal chegava ali, quando ele estava naquele pique de botar peso, ele começava a ficar mole, né? Que se quebrava no corredor e tal. E aí, com a experiência da mãe, ela falou assim, não, eu acho que é cálcio. Eu falei, eu também acho que é cálcio, o que vamos fazer? E aí a gente teve um veterinário que deu assistência para nós e resolvemos falar, cálcio, vamos colocar calcário agrícola. Ele falou, não, pode colocar. E coloquemos e sacemos o problema, né? Hoje, as nutrição, estou falando muito de nutrição de precisão, né? Então, tudo que você coloca a mais é custo, né? Sim. Mas hoje, se você contar, o calcário é 25 centavos o quilo. É uma margem muito pequena, calcário, fósforo, então é muito pequena para tu arriscar. Sim. Então, hoje nós trabalhamos com uma taxa de calcário e fósforo mais alta para não ter esse problema de mesmo em matriz também. A matriz antigamente ela criava 12, 13, hoje ela cria 18, tem semanas que dá 18 a 20 total. Né? Então é muito osso, né, que ela tem que produzir, né? E aí a gente trabalha com cálcio e fósforo mais alto, né, para não dar esse problema aí. Para a AgroSéries Peak, o futuro já chegou. Entregamos máximo valor genético, serviços técnicos exclusivos e a confiança de uma estrutura única, criada para liderar a suinocultura do futuro. A Gênesis é um dos mais modernos e avançados complexos genéticos do mundo. Gap Zero, conexão direta e integração total de pesquisa com a rede mundial da PIC. Reprodutores com mérito genético internacional. É a maior rede de genética líquida da América Latina. 11 UDGs produzindo 8 milhões e meio de doses inseminantes por ano. É a máxima potência genética da AgroSéries Peak. A força da suinocultura paranaense também está na indústria. Empresas como a Friela, em São Miguel do Iguaçu, com 2 unidades e capacidade de abate de 3.500 suínos por dia. A Frivat, em Itaipulândia, que industrializa cerca de 1.000 toneladas diárias. A BRF, em Toledo, com capacidade para mais de 6.000 animais por dia. E a Aurora Cop, em Castro, com 3.500 abates diários, mostra a expansão do setor. A Frimeza hoje é a 4ª maior processadora de carne suína do Brasil e é a primeira do estado do Paraná. Nós estamos abatendo hoje em torno de 12.000 cabeças de suíno por dia e temos traçado uma rampa de crescimento até 2032 e para isso foi investido no novo frigorífico de Assis Chateaubriand, que só naquela planta, o final do 2026 vai atingir a primeira etapa de 7.500 cabeças por dia. Com isso, a Frimeza irá para 15.000 cabeças por dia.
Para 2032, a previsão é a segunda etapa de Assis crescendo mais 7.500 cabeças. Então nós chegaremos em 2032 com 23.000 cabeças por dia. Isso vai fazer com que a Firmeza saia de hoje em torno de 7% de participação na produção brasileira, chegando em torno de 12% da produção brasileira em 2032. Claro, tudo isso é um planejamento, são vários fatores no decorrer desses anos que podem acelerar ou desacelerar essa rampa de crescimento. O oeste e o sudoeste do Paraná concentram a maior parte da produção do estado, mas a suinocultura é importante para todas as regiões. Aqui em Guarapuava também é terra de suinocultores. Atrás de mim está o Morro do Chapéu. Nós vamos subir a serra para conhecer mais um exemplo da suinocultura pujante do Paraná. Vamos conhecer a história do Grupo Lê. Então, eu comecei como cooperado, comecei como sócio da agrária na área da suinocultura e fui migrando para esse mercado independente. Tá? A suinocultura do Paraná fez o inverso. Tá? Ela saiu do mercado independente e cada vez mais foi para o lado da cooperativa. Mas as cooperativas também se modernizaram e foram para o lado que eu chamo da integração. Tá? Então, e o modelo da integração, isso eu particularmente faço parte da comissão técnica da suinocultura já há 30 anos, na FAEP, e este movimento a gente tem acompanhado, brigando sempre por causa de preço, por causa das integradoras, questão de o que eu sempre colocava. Se você não pode com o teu inimigo, alia-se a ele, não tem outro jeito. Tá? Não adianta você ir contra o mercado, não adianta você achar que você vai conseguir vencer isso sozinho. Então, como é que eu vejo isso ali? Eu acho é uma das críticas que eu faço, uma como é que a gente diz? Autoculpa nossa aqui dentro da cooperativa agrária, aonde a gente fez um projeto dando todo o risco para o produtor, tá? Que a cooperativa não entrou junto no risco, tá? E infelizmente todos esses projetos, seja de frango, seja de suíno, mesmo bovino, um pouquinho diferente ainda, mas eu vejo que o próprio bovino vai caminhando para esse lado também, nessa questão da integração / cooperação completa, onde o produtor entra com a instalação, mas essa variação de preço, de ração, preço de mercado, seja da carne como tal, é muito complicado atualmente o produtor estar nesse mercado independente. Tá? Então nós temos sim momentos muito bons no mercado independente, estamos vivendo este momento hoje, só que a gente nunca sabe por quanto tempo que dura. E no momento bom todo mundo gosta de estar junto, tá? Mas no momento complicado, no momento de prejuízo, como nós tivemos há 2 anos atrás, tá? 1 ano e pouco atrás, infelizmente todo mundo quer pular fora, tá? Só que não tem como pular fora, tá? Então é delicado. O que eu enxergo? Que a tendência sim vai ser de cada vez diminuir mais esse produtor independente. Eu ainda faço parte desse grupo de produtores independentes e aumentar cada vez mais a participação ou via cooperativa ou via integração, que dependendo do modelo ele não é ruim, tá? Desde que se respeite uma remuneração justa pela mão de obra, pelo capital que você tem aplicado ali. Qual que é a produção? O senhor falou em 33 desmamados, fêmea ano, né? Qual que é a produção mais ou menos média do senhor aí? Vamos falar o seguinte, então... Entre matrizes e terminados, né? Entre matrizes e terminados, onde no ano, junto com a genética, é entre 120 e 130 mil cabeças
por ano dentro da genética. No final, onde a mortalidade ainda acaba sendo alta, né? Em todo o ciclo, mas atualmente nós estamos vendendo por ano, em termos de produção de genética, estamos em torno de 16 a 20 mil matrizes que a gente está produzindo. O nosso plano já está, vamos dizer, em cima das granjas que estão sendo transformadas todas em GRSCC, tá? Já iniciou esse processo. A partir do ano que vem a gente vai estar disponibilizando no mercado algo em torno de 25 a 30 mil matrizes. E, por outro lado, em termos de abate, algo em torno de 70 a 80 mil suínos para frigorífico. E aí, de novo, também está segmentado. Tem frigorífico que está comprando com 110 a 115 quilos, um outro frigorífico ainda 120 a 125 quilos e muito menos daí com 135 quilos ou mais, tá? Tem outra segmentação que a gente tem, que são os Duroc e os vermelhos e os brancos, ou seja, o tempo todo você vai se segmentando e você tem que se profissionalizar em tudo, em todas essas partes você vai ter que se profissionalizar. Então a raça pura é Duroc, quando o cruzamento sai branco, tá? Mas o macho em si, e daí todo esse animal, esse coproduto, ele é de raça pura Duroc e é vermelho daí, tá? Que eu vejo assim, particularmente eu vejo que é um baita de um nicho no mercado. Se a gente pegar o mercado japonês, gosta da carne vermelha, tá? Então, os japoneses nunca trabalharam em cima da outra carne branca que nem os americanos trabalhavam, né? E o sabor é diferente, tá? Então é uma tendência natural que eu vejo de todas as empresas de genética forçar cada vez mais para essa carne mais com cara de carne bovina, mas com sabor de carne suína. Na United Animal Health, alimentamos os animais que alimentam o mundo. Somos uma empresa global de ciências biológicas agrícolas, com sede nos Estados Unidos, alterar para fornecendo produtos para produtores de aves, suínos e bovinos. Nossos clientes estão no centro de tudo o que fazemos. Nós controlamos todas as etapas do nosso processo, desde a pesquisa até a fermentação, passando pela moagem e logística. Nossos produtos nascem de pesquisas e ciência exaustivas e são testados em nossas próprias granjas de pesquisa. Somos United. Pela sua localização estratégica, o Paraná tem atraído investimentos pesados na suinocultura. Muitos deles até fora do estado, que decidiram apostar no Paraná por ter uma boa quantidade de grãos, né, que é a matéria-prima essencial para a suinocultura, e também por estar perto dos principais centros consumidores, por exemplo, como São Paulo, que é o maior centro consumidor do país. Então a gente está chegando em Piraí do Sul, vamos conhecer o exemplo da Schweller Agro. Esse é um dos exemplos de investidores que saíram, inclusive ele saiu de Santa Catarina, apostou no Paraná e hoje tem uma das maiores produções independentes de suínos do Brasil. É uma cadeia bem complexa que envolve mais de 800 pessoas. Então, bora lá, vamos conhecer essa história que vale a pena contar. A história da suinocultura na família começou aí na década de 70, né, com meu avô Bertoldo Schweller, ele que começou a produção e com um plantel aí de aproximadamente 100 matrizes. Então, aonde foi isso? Foi em Itapiranga, no extremo oeste de Santa Catarina. Meu avô já começou em Itapiranga. Isso. E aí a produção começou com ele, posteriormente meus pais, né, seu Auri e Ernie Schweller, meu pai e meu tio, né, que deram seguimento a essa produção.
E nos anos 2000 veio a nossa geração, né? Eu e meus primos que começamos a fazer a operação da suinocultura. Então tínhamos outras, meu avô tinha outras atividades, né? Outras atividades na propriedade, mas o suíno foi tomando corpo e se tornou carro-chefe e ganhou nosso coração e tornou a nossa paixão, o nosso negócio que escalou, que a gente conseguiu dedicar a eles e tornou o nosso grande negócio e nossa paixão de vida. Hoje estamos com 17 mil matrizes em ciclo completo, né? Então são unidades de produção de leitões desmamados próprias, então são 2 unidades de produção próprias, né? Onde nessas granjas próprias a gente tem toda a parte de gestação e maternidade até o desmame, onde a gente controla toda a base genética, toda a base de biossegurança, toda a base sanitária e também o nosso fluxo de produção. Então, e o restante, as fases de creche e terminação, são em sistema de integração. Então, contamos hoje com aproximadamente 200 produtores integrados na região, né? Estamos aqui localizados na região dos Campos Gerais, no Paraná. Então, são 200 integrados que fazem parte desse sistema todo, né? Onde a gente produz aproximadamente 520 mil animais por ano. E temos a fábrica de rações, que atende toda a nossa produção. Também toda a logística que faz tanto matéria-prima, rações, suínos e o frigorificado também. Hoje 80% da nossa produção é venda de animais vivos, né? Então a gente trabalha com frigoríficos parceiros aqui dentro do estado do Paraná e também no estado de São Paulo. E os animais abatidos, né, que a gente abate e vende na forma de carcaça, são também um mercado, hoje a maior fatia desse mercado, desses animais, desse produto vai para o mercado de São Paulo. A gente entrou no mercado do abate em 2022, né, em meio a uma crise, falo a maior crise da suinocultura, né, então foi por uma necessidade mesmo, né, então acho que a gente teve essa necessidade de entrar justamente num momento muito difícil da produção, né? Um momento onde você tinha muita oferta, muito pouco consumo, né? Você teve relação de preço, nem pouco consumo, mas uma relação de preço de preço final do produto e custo muito complicada, né? Então a gente entrou nesse mercado por uma necessidade, né? E hoje estamos, né, escalando, vendo esse como uma tendência. A verticalização na produção é uma tendência, né, dos grandes produtores. Então estamos aí cada vez investindo mais e no médio e longo prazo tendemos e queremos crescer um pouquinho mais nessa linha de mercado de carnes, tanto da carcaça como cortes, enfim. Crescer nessa base de produção dos animais, do abate e da carne especificamente. Nós, como paranaenses, né, o desejo de que essa cadeia produtiva ela gere riqueza, gere emprego, gere renda para o produtor. E o Paraná tem potencial para isso. O Paraná hoje já é o segundo produtor nacional. Está avançando muito nas exportações. Por outro lado, o nosso maior competidor é os Estados Unidos, que a gente vem observando uma certa estabilidade na produção. Eles têm muitos problemas com doenças respiratórias, né? A Ásia é o maior produtor, mas é o maior consumidor e não exporta. A Ásia é importadora. Então, e o custo de produção é alto, na faixa de 1,4, 1,5 dólar o quilo. E a Europa, a tendência da Europa é ser autossuficiente, ela sempre foi exportadora. Ao longo do tempo, os espaços de criatórios estão reduzindo e as legislações, né, principalmente ambientais, sanitárias, elas estão encarecendo muito a produção europeia de suínos. Então aí eu acho que tem espaço, né, para o Paraná ocupar a nível mundial.
Eu sou muito otimista com relação à suinocultura paranaense. Acho que nós vamos crescer na próxima década. O Paraná é um mosaico de regiões, pessoas e histórias, que juntas formam uma potência. Da pequena granja familiar às maiores indústrias de proteína animal do país, a suinocultura paranaense segue crescendo, com trabalho, resiliência e olhos voltados ao futuro. No próximo episódio da Expedição Suinocultura, a jornada continua. Vamos mostrar como tecnologia, sustentabilidade e pessoas estão moldando a nova era da produção de suínos no Brasil. Aqui atrás de mim tem o Morro do Chapéu. Ele é um dos símbolos de Guarapuava, como o pinhão também é um símbolo aqui da região de Guarapuava. Mas a região também é símbolo de sinocultura. Sinocultura. Esse aqui atrás de mim é o Morro do Chapéu, um dos símbolos da região de Guarapuava. A região que também tem como um dos seus símbolos Esse aqui atrás de mim é o Morro do Chapéu, um dos símbolos de Guarapuava. Guarapuava que também tem como um dos seus símbolos o pinhão. Vou parar com esse pinhão aí, cara. Eu trabalhando. O Henrique não estava ali. Neguinho, essa carne era para... Quer tirar uma foto desse? Cuida bom. Pega aqui embaixo, com a mão embaixo aqui. Lá no ramo. É que era uma época que estava bem saturado o mercado aqui. Foi bem no início da pandemia, então assim, a gente mandou muito animal para o Nordeste. Porque lá tinha um preço diferenciado, então além de todo o custo do transporte, economicamente ainda sobrava R$1, R$1,50 por animal, né? R$1,50 por animal? Por animal não, por quilo. Ah, que susto, pelo amor de Deus. Cara, é custo, hein? Rapaz. Quando você pega a época de crise, você fala assim, a gente já levou muito tombo de frigorífico, às vezes fica sem receber, daí você fala, perdi, sei lá, a gente já levou tombo até de 1 milhão. Aí você pega e leva um tombo ali, daí você fala, o que você vai fazer agora? Ah, vou pegar dinheiro no banco. Você pega 300, 400 mil para comprar alimentação, você não faz praticamente nada, porque teu giro é muito, né? Então, às vezes você fala, cara, rasguei 300, 400 mil que você nem viu. Uhum.